espero que esteja tudo bem com vocês. Eu apaguei alguns vídeos do meu canal, como vocês podem perceber, bom, pelo menos quem assistiu os outros vídeos pode perceber, porque eu tava fugindo um pouco do foco que eu queria pro meu canal. Eu faço pedagogia, sou universitária, faço pedagogia como futura pedagoga. Tudo que eu faço, ou pelo menos quase tudo que eu faço, está relacionado à educação. Então eu queria trazer um pouco mais o meu vlog para assuntos relacionados à educação. Eu não vou também ficar aqui fazendo discursos inábeis e chatos, não. Eu só quero falar em uma linguagem comum, uma linguagem bem simples, uma linguagem bem aberta, coisas que me atraem dentro da pedagogia. E uma dessas coisas é a sociologia. Eu inclusive escrevi um artigo essa semana, publiquei essa semana meu artigo. Eu sempre tive sorte com professores de sociologia. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz magistério, né, na verdade. Eu tive um professor de sociologia que dava aula na PUC, já tinha dado aula na USP e na UFR, aqui do Paraná também, ele já tinha dado aula de sociologia. E eu, no ensino médio, tive um professor com esse gabarito. Eu fiz 2 anos de letras também e tive uma professora de sociologia muito boa. Ela é coordenadora do mestrado de Ciências Sociais. E então, ela é uma pós-doutora, coordena um mestrado. E eu tive a honra e a sorte, muita sorte, de ter tido aula com ela na minha graduação. Por último, tive outro professor de sociologia agora que ele foge um pouco dos padrões de professores de sociologia, pelo menos esses 2 últimos que eu tive, ele foge bastante. Eu gosto de estudar sociologia pela teoria. Eu vejo a teoria, estudo a teoria, entendo e pronto. Ele vai mais pelos conceitos, pelo que é mais perceptível. Bom, então, para começar a falar de sociologia, né, eu quero mostrar aqui o livro que eu me baseei, que é esse aqui. É um livro muito bom, eu gostei muito de ter lido esse livro, do Joel Sharon. No meu artigo também eu utilizei algumas frases aqui, algumas passagens aqui desse livro no meu artigo. Esses meus professores foram muito bons, mas ao mesmo tempo eles foram muito difíceis de entender, porque a sociologia ela tá surgindo como disciplina realmente agora. Então as pessoas que estudavam sociologia até o momento, pelo menos, eram pessoas que é muito difícil de entender o que estão falando, principalmente essa minha professora que eu tive coordenadora do mestrado, ela tinha um jeito de falar que era muito superior a quem tinha acabado de sair do ensino médio, que era a grande maioria da sala. Então ninguém entendia uma palavra do que aquela mulher falava. Mas eu tive a sorte de sempre conseguir entender esses professores. Então as pessoas me pediam ajuda, elas chegavam para mim e falavam: olha, eu preciso saber isso, eu preciso entender aquilo, eu preciso saber do que se trata, por favor, me ajuda. E eu percebi que as pessoas não tinham nenhum conceito básico de sociologia, sabe? Que a minha professora estava lá no materialismo histórico e o pessoal estava aqui sem saber onde que é, o que é sociologia, saber o que é. Então, agora o meu objetivo nesse primeiro vídeo é explicar o que é sociologia. A sociologia ela é uma ciência social, ela é um modo de tentar entender o ser humano. Olha só, vamos separar a sociologia. 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 Logia, como todo mundo deve saber, significa estudo, vem do latim logos, estudo, ou logos, palavra também, mas enfim, significa estudos. E sócio é a sociedade realmente. Então, sociologia é o estudo da sociedade. Basicamente é isso. Simplesmente isso. Olha só que fácil. Estudo da sociedade. Acabou. Matou a charada. Aí agora entende tudo. O resto agora acontece que nem mágica. Mas enfim. Só que não é tão simples assim, né? Porque tem a psicologia que ela estuda a psique,
humana. A sociologia, ela também estuda o indivíduo, mas o indivíduo dentro de uma sociedade, enquanto a psicologia, ela estuda a psique humana individualmente, fora dessa sociedade, ou até mesmo nessa sociedade, mas esse não é o objetivo da psicologia. Também muito parecido com a sociologia tem a história. Para você entender sociologia, para estudar sociologia, você tem que ter um conceito básico de história. E quando se estuda uma revolução industrial, por exemplo, você tem que saber o que estava acontecendo naquele momento, para aquilo acontecer, para a revolução acontecer. Tem que saber o que estava se passando, o que tinha lá. Então é mais ou menos isso. Se alguém não conseguir entender, por favor, pode deixar um recado que eu vou responder com todo carinho, tá bom? Dentro dessa sociedade que a sociologia estuda, existem várias questões, como por exemplo, quem é o ser humano? O que é ser humano? O indivíduo, a pessoa, o que é um ser humano? O ser humano não é simplesmente você, não é ele ou aquilo. Não, o ser humano, o que esse ser está fazendo no meio social em que ele vive? O que está acontecendo dentro desse meio social que influi nesse ser social? Estão entendendo? Espero que sim. Questões como por que a sociedade é tão importante para o ser humano? E qual a ligação entre ser humano e sociedade? O que causa a mudança? O que é poder? Quais são as relações de poder? O que é socialização? Como a pessoa se socializa? A pessoa nasce, é um pequeno ser, um bebê, e como vai acontecer essa socialização do bebê até a vida adulta e, sei lá, mais à frente? Então, a sociologia, ela estuda o ser humano, mas ela não estuda o ser humano individualmente. Ela estuda o ser humano em uma coletividade. Segundo esse livro aqui, que eu me baseei, a sociologia, ela faz 3 perguntas. O que é ser humano, como eu já tinha mencionado antes? O que mantém a organização social? Por que existe e quais são as causas das divisões sociais? As divisões entre classes, mas não somente, as divisões de gênero, as divisões de trabalho. Como que é feita, como que acontece a divisão do trabalho? Por que a divisão do trabalho acontece do jeito que acontece? Por que ainda existe classificação de gênero, masculino, feminino, homem pode isso, mulher pode aquilo, enfim, esse tipo de coisa. E segundo Sharon, o autor desse livro, a sociologia, ela concentra-se em 5 temas. Então, para você estudar sociologia, não necessariamente você vai ter que estudar desse modo, mas as pessoas que estudam sociologia, segundo o Sharon, os autores que estudam sociologias, eles estudam sociologias de 5 modos diferentes. O primeiro deles é dar enfoque na sociedade. E a segunda maneira é enfoque nas organizações sociais. Como a sociedade se organiza, como que acontece essa organização social, o que o ser humano faz, o que ele influencia nessa organização social, esse tipo de coisa. A terceira é instituições ou sistemas institucionais, que é particularmente o meu enfoque. Mas basicamente as instituições sociais são família, educação, governo, são esse tipo de instituição. Então você tem instituição social, ou o fato social, e você analisa a educação dentro, com essas características das instituições sociais, o que é preciso para ser uma instituição social. A quarta delas é o estudo chamado face a face, que é a interpretação pessoal das pessoas, mas pessoal dentro de uma sociedade, que é diferente do primeiro que eu falei, é o avesso do primeiro que eu falei. E, por último, que eu particularmente não gosto, estão os problemas sociais, que são pobreza, maus tratos infantis, discriminações, preconceito, suicídio e por aí vai. A sociologia estuda a sociedade e o indivíduo dentro dessa sociedade, a sua função, o que ele faz, o que ele não faz, por que ele não faz. E a sociologia, ela é bem recente, por isso que pouca gente conhece, mas
se tudo der certo, vamos divulgar um pouquinho mais esse pensamento, vamos continuar com esse pensamento sociológico. Se alguém quiser me dar alguma dica sobre o que estudar, eu provavelmente vou falar sobre o fato social no próximo vídeo, mas se alguém quiser dar uma dica, alguém que conhece, pode ficar à vontade, viu? Se você gostou, clica aqui embaixo que gostou, tá bom? E se inscreve aqui em cima no meu canal, que eu vou ficar muito feliz. Obrigada. Então, por enquanto é só. Tchau.